Olá, que a bênção de Deus alcance a sua vida neste momento. Você está no canal Oração e Fortaleza. Que alegria e que bênção estarmos juntos no nosso cantinho de fé. É muito bom ter você aqui conosco. Em nossa vida, recebemos muitos avisos sobre coisas passageiras, mas há avisos que ecoam através dos séculos com uma urgência que não pode ser ignorada. No capítulo 24 de Mateus, Jesus sentou-se com seus discípulos no Monte das Oliveiras e proferiu palavras que parecem ter sido escritas para a nossa geração. Ele olhou para o futuro, para muito além da vida daqueles 12 homens, e descreveu um tempo vindouro, repleto de turbulência, engano e provação. Com uma compaixão em sua voz, ele os advertiu: virá um tempo em que muitos serão enganados. Ele não disse alguns, mas muitos. Muitos se levantarão afirmando serem o Messias. Muitos virão com palavras convincentes, com carisma, com promessas que parecem certas, mas que conduzem para longe da verdade. E ele não parou por aí. Jesus pintou um quadro sóbrio do mundo em que viveríamos, guerras e rumores de guerras, nações se levantando contra nações, e o amor de muitos se esfriando. Ele falou de traição e ódio se tornando desenfreados. Estes não são apenas avisos para outro tempo. Olhe ao redor hoje e você verá os sinais que ele descreveu. Vivemos em uma era de confusão espiritual, onde a verdade é redefinida e a fé é, por vezes, trocada por conveniência. Mas em meio a tudo isso, Jesus oferece esperança, a promessa de que ele retornará em poder e grande glória. Então, quase como se virasse a página de um livro, Jesus compartilha uma parábola que torna tudo o que ele acabou de dizer intensamente pessoal. É a parábola das 10 virgens, em Mateus 25. Nesta história, há 10 jovens mulheres esperando para encontrar o noivo. 10, não 2. Não 5 e 5 em grupos separados. Todas pertenciam ao mesmo grupo, todas pareciam fazer parte do cortejo, todas foram convidadas e todas tinham lâmpadas. Do lado de fora, elas eram quase idênticas, indistinguíveis para um observador casual. No entanto, havia uma diferença crucial, uma preparação oculta que separava as sábias das tolas. As prudentes trouxeram azeite extra consigo, o suficiente para a longa espera. As insensatas não. Talvez presumissem que tinham tempo de sobra. Talvez pensassem que poderiam simplesmente pegar emprestado mais tarde. Ou talvez estivessem distraídas demais com outras coisas para levar a preparação a sério. E então, o noivo demorou. O tempo passou, a noite caiu e a espera se tornou cansativa. Todas elas ficaram sonolentas, todas elas adormeceram. A sonolência não foi o que as separou. A preparação prévia, sim. E então, à meia-noite, aconteceu. Um grito repentino ressoou na escuridão. Aí vem o noivo, saiam para encontrá-lo. Todas as 10 mulheres acordaram. Todas as 10 se apressaram para preparar suas lâmpadas. Mas apenas 5 tinham o que era necessário. Apenas 5 tinham azeite. As insensatas, em pânico, viraram-se para as prudentes e imploraram por ajuda. Mas as sábias sabiam que aquilo era algo que não podiam compartilhar. O azeite, nesta parábola, representa algo profundamente pessoal e intransferível. Ele simboliza um relacionamento genuíno, uma devoção constante, uma vida de comunhão e a presença do Espírito Santo. Ninguém mais pode preparar o seu coração para você. Você não pode pegar emprestada a fé de seus pais, a unção do seu pastor ou a devoção de um amigo. É uma responsabilidade individual. Enquanto as insensatas saíram, tentando comprar no último minuto aquilo que deveriam ter trazido consigo, o noivo chegou. As portas se abriram para aquelas que estavam prontas e então se fecharam. A finalidade daquele momento é chocante. Quando as insensatas retornaram, já era tarde demais. Elas clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta.
Mas o noivo respondeu com palavras que ainda hoje partem corações. Em verdade vos digo que não as conheço. Elas estavam no lugar certo, na hora certa, mas com o coração despreparado. E Jesus encerra a parábola com um comando claro e direto. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Jesus está descrevendo dois tipos de pessoas aqui. Não se trata de fora versus de dentro, ou de crentes versus não crentes. A parábola é sobre dois tipos de crentes, dois tipos de corações dentro da própria comunidade de fé. Um é sábio, o outro é tolo. Os sábios vivem com os olhos bem abertos. Eles não são perfeitos, mas são presentes e intencionais. Eles permanecem conectados ao coração de Deus. Passam tempo em sua palavra, não para cumprir um dever, mas para serem transformados. Oram não apenas para serem ouvidos, mas para serem mudados. Eles reconhecem os tempos em que vivem e caminham com um senso de santa urgência. Não estão adormecidos para as realidades espirituais. Estão despertos, vivos e se preparando para o seu rei. Os tolos, no entanto, adiam. Eles se distraem, pensam, vou levar isso a sério amanhã. Tratam sua caminhada com Deus como um pneu sobressalente, útil apenas em emergências. Eles frequentam a igreja, mas permanecem inalterados. Ouvem a verdade, mas não a deixam criar raízes. Não reconhecem a estação espiritual e não se preparam para o retorno. Amigo, não deixe que esse seja você. Este não é o momento para se desviar, para brincar com Deus ou para tentar pegar emprestado o azeite da fé de outra pessoa. Este é um chamado à sobriedade espiritual. Se você deseja, do fundo do coração, ser contado entre os prudentes que vigiam e se preparam para a vinda do Rei, declare sua decisão e sua oração nos comentários. Senhor, faz-me sábio. Com essa decisão em nosso coração, vamos agora nos apresentar diante do trono da graça, não com medo, mas com um desejo sincero de alinhamento. Senhor Jesus, Tu és poderoso além da medida. Tu és santo, cheio de retidão e verdade. Tu és o Rei acima de todos os reis e o nome acima de todo nome. E Tu, Senhor, és digno de cada fôlego, cada canção, cada ato de adoração que eu possa trazer. Obrigado por me amares tão profunda e fielmente, e obrigado por me advertires. Tu viste o que estava por vir, viste a escuridão desta era, e em teu amor não me deixaste despreparado. Senhor, eu não quero ser descuidado com esse aviso. Não quero viver distraído ou meio adormecido enquanto o mundo escurece ao meu redor. Por favor, Jesus, ajuda-me a ser como as virgens prudentes da parábola, alerta, preparado e cheio do azeite da Tua presença. Não me deixe ser pego de surpresa quando o clamor da meia-noite ressoar. Dá-me sabedoria, Senhor, uma sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica e humilde. Dá-me discernimento. Quando eu abrir a Tua palavra, ajuda-me a não a ler como rotina, mas como a própria vida. Que cada página queime em meu coração com a verdade que me transforma. Abre meus olhos espirituais para ver o que realmente está acontecendo no mundo. Não apenas o que as manchetes dizem, mas o que o Teu Espírito está revelando. Ensina-me a andar na verdade, enraizado em amor, sem jamais fazer concessões ou me desviar. Jesus, Tu disseste em Mateus 24:4, cuidado que ninguém vos engane. Essa foi a Tua primeira instrução ao falar sobre os tempos do fim, o que me mostra a sua imensa importância. E, Senhor, eu sei que o engano está por toda parte. Tantas vozes, tantas opiniões, tantos que afirmam falar em Teu nome, mas nem todos eles me conduzem para mais perto do Teu coração. Pai, protege-me de falsos mestres e de palavras vazias.
Ajuda-me a não ser enganado por sermões bem elaborados ou por mensagens motivacionais que fazem cócegas em meus ouvidos, mas deixam minha alma faminta. Livra-me de abraçar um evangelho diluído que me deixa confortável em meu pecado, mas não me torna santo. Eu não quero meias-verdades, eu quero o teu evangelho completo e poderoso. Aquele que confronta o pecado, que me chama ao arrependimento genuíno e que me convida a uma rendição diária e real. Que o meu paladar espiritual rejeite tudo o que não for o pão puro da tua palavra. Dá-me um apetite insaciável pela tua verdade e somente pela tua verdade, para que eu seja nutrido, fortalecido e transformado por ela. Em Mateus 24, tu também nos advertiste que muitos falsos profetas se levantariam e enganariam a muitos, que a maldade aumentaria e que o amor de muitos esfriaria. Mas também deste uma promessa: aquele que perseverar até o fim será salvo. Senhor, que eu esteja entre aqueles que perseveram. Guarda o meu coração para que ele não se esfrie em um mundo que tenta endurecê-lo. Não permitas que a minha paixão por ti se apague. Pelo contrário, que ela arda mais forte. Mesmo quando minha fé for zombada, mesmo quando a verdade tiver um custo, faz-me uma pessoa de amor. Não o amor definido pela cultura, mas o amor definido por ti. Ajuda-me a amar-te com todo o meu coração, alma, mente e força. E ajuda-me a amar os outros, mesmo quando for difícil. Mesmo quando significar perdoar, deixar ir ou permanecer firme em graça e verdade. Tua palavra no Salmo 25 diz: guarda a minha alma e livra-me, que a integridade e a retidão me preservem, pois em ti espero. Senhor, preserva-me nesta hora. Ajuda-me a viver com integridade. Faz-me honesto em um tempo de engano, gentil em um tempo de raiva e fiel em um tempo de preguiça espiritual. Quando a tentação vier, e ela virá, seja a minha força. Seja a voz que sussurra: este é o caminho, anda por ele. Ajuda-me a me afastar do que te desonra, a não ser arrastado pela multidão, mas a permanecer enraizado na força silenciosa do teu Espírito. Em 1 Coríntios 10:13, tu nos deste esta linda promessa, que nenhuma tentação nos sobrevirá que não seja comum ao homem, e que tu, sendo fiel, não nos deixarás ser tentados além do que podemos suportar, mas com a tentação proverás também o livramento. Obrigado por nunca permitires que a tentação tenha a palavra final. Obrigado por nunca me abandonares no meio das minhas batalhas. Mesmo quando me sinto fraco, tu és forte. Mesmo quando tropeço, tu me levantas. Mesmo quando estou rodeado por escuridão, tu acendes uma luz no caminho à minha frente. Por favor, Jesus, mantém meus olhos fixos em ti. Ajuda-me a não adormecer espiritualmente. Não me deixes derivar para a apatia. Mantém meu espírito alerta e meu coração em chamas. Que eu seja como as 5 virgens prudentes, lâmpada acesa, azeite cheio, coração expectante. Porque um dia, e talvez mais cedo do que eu penso, tu voltarás. E quando esse dia chegar, quando o céu se rasgar e a trombeta soar, eu quero estar pronto. Quero ser encontrado fiel, ainda confiando, ainda adorando, ainda esperando com alegria, ainda cheio do teu espírito e andando em tua verdade. Senhor, prepara-me, molda-me, limpa-me, enche-me. Que a minha maior alegria não esteja em nada que este mundo oferece, mas em conhecer-te profunda, pessoal e diariamente. Eu te amo, Jesus, anseio pelo teu retorno. Amém. Se a sua alma anseia pelo retorno do Rei e seu desejo mais profundo é ser encontrado fiel e preparado, sele sua oração nos comentários com esta declaração de esperança que une todos os crentes. Sim, vem, Senhor Jesus.